Hi guys, eu sou a Teacher Eduarda e hoje a gente vai falar sobre os superlatives, os superlativos. Mas antes da gente entrar no vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal no YouTube, dá um like lá na página no Facebook, segue a gente no Instagram também, e curte, comenta o vídeo, deixa dúvidas que a gente responde no próximo vídeo se precisar, tudo certo? Então, vamos lá. Mas afinal, o que são e para que servem esses superlatives? Então, os superlativos vão ser adjetivos que a gente vai usar para dar destaque, a alguma pessoa, algum objeto, alguma coisa dentro de uma determinada categoria. Por exemplo, eu vou dar um destaque para uma pessoa dentro de um grupo de pessoas, para um animal dentro de um grupo de animais, para um livro, para um filme, o que for, que a gente quiser dar um destaque dentro de uma determinada categoria, a gente vai poder usar os superlatives. E eles são usados principalmente, além de dar destaque, eles vão dar destaque como? Eles vão intensificar uma característica dessa pessoa, desse objeto, que for. Então vão ser, que nem os comparativos que a gente viu no outro vídeo, eles vão ser mais ou menos da mesma forma. Vai ter duas formas para os adjetivos curtos e para os adjetivos longos. E a gente vai ver então mais e menos, porque esse a gente não tem como comparar igualmente, já que a gente vai intensificar uma característica, não tem igualdade, é sempre um que é superior ou inferior aos outros. Duas formas para os adjetivos, então vamos entrar nesse conteúdo. Vamos ver alguns exemplos primeiro então. I think English is the easiest subject. Eu acho que inglês é a matéria mais fácil dentre todas as matérias. This is the most interesting book I've ever read. Esse é o livro mais interessante que eu já li. Dentro de todos os livros que eu li, esse eu estou destacando como o mais interessante. That was the most boring film I've watched this year. Esse foi o filme mais entediante que eu assisti esse ano. Então, de todos os filmes que eu assisti esse ano, esse se destacou como sendo mais entediante. That was the least boring film I've watched this year. Então, aqui a gente já vai ter o oposto. Esse foi o filme menos entediante que eu assisti. Claro, poderia ter dito mais interessante, mais animado, o que for. Mas a gente pode dizer, foi menos entediante que eu assisti esse ano. Então, a gente já está destacando de uma outra forma. E this is the least enjoyable ride in the theme park. Então, esse é o brinquedo que a gente pode menos aproveitar, é o menos divertido do parque temático. Então, diferentes tipos de destaques com os adjetivos para as diferentes categorias e pessoas ou coisas. Vamos lá, então. Então, o que a gente vai fazer com os adjetivos curtos? Lá nos comparativos, a gente coloca ER no final, vocês lembram? Agora vamos olhar o que a gente faz então. I think English is the easiest subject. January is the hottest month for me. Então, janeiro é o mês mais quente, na minha opinião. Last week was the coldest of the month. Então, semana passada foi a mais fria do mês. This is the oldest neighborhood in the city. Essa é a vizinhança mais velha da cidade, mais antiga. Então, olha o que a gente vai ter. Em vez de terminar com ER, agora quando a gente estiver falando de superlativos, a gente vai terminar com EST. Então, easiest, hottest, coldest, oldest. Então, sempre EST. Lá nos comparativos a gente tinha o ER e o than depois. Aqui a gente não usa o than, porque a gente não está comparando, a gente está dando um destaque. Então, a gente vai ter o EST e a gente não vai ter nada depois. Vai ter direto a categoria. Agora, antes, no superlativo, a gente tem que ter o the, que é o artigo definido, que foi assunto lá de outro vídeo. Então, a matéria mais fácil, o mês mais quente. Então, é para dar justamente essa definição, que é o ou a mais ou menos. Certo? Então, agora vamos ver a estrutura da frase. A gente vai ter o sujeito, o verbo to be, pode estar no passado, no presente, no futuro. Como a gente viu aqui, eu coloquei um exemplo no passado. Depois
Depois a gente vai ter o the, tem que estar presente nas frases, o adjetivo e a terminação est. Agora vamos prestar um pouquinho mais de atenção no easy e no hot. Quando terminar com Y e antes do Y tiver uma consoante, como é o caso aqui, a gente vai tirar esse Y e colocar I, como a gente normalmente faz com Y precedido de consoante. Então a gente vai ficar easiest, só que ao invés de Y, I. E o hot segue aquela regrinha de CVC. Ele é uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então quando a gente tem isso, a gente repete uma consoante, a última consoante, e vai ficar hottest. Agora, o que a gente vai fazer com os adjetivos longos? Lá nos comparativos a gente tinha o more. Agora, a gente vai ter o most. Vai ser a mesma coisa, a gente não vai fazer nenhuma modificação no adjetivo longo, né, no adjetivo com mais sílabas, mas a gente vai ter que botar o most na frente dele. Então, Chemistry and Physics are the most difficult subjects for me. Então, Química e Física são as matérias mais difíceis para mim. This is the most interesting book I've ever read. Esse é o livro mais interessante, né? E já do outro exemplo ali que eu já tinha dado, that was the most boring film. The car he bought was the most expensive in the store. O carro que ele comprou era o mais caro na loja, dentre todos os carros. Então, sempre que depois a gente vai ter a categoria. E aqui vai seguir a mesma estrutura. A gente vai ter o verbo to be, ali em vermelho. Depois, em verde, está destacado the, o mais difícil, ou a mais difícil, ou os, ou os as, no caso aqui dessa frase no plural, que a gente pode usar também. Então, a gente vai ter o sujeito, a gente vai ter o verbo to be, o the e o most. Lembrando que agora não pode botar est nos adjetivos, a gente tem que colocar só o most na frente deles, certo? Não pode juntar os dois. Olha só, ele também termina com ST. Então a gente consegue fazer essa relação mais fácil dos superlativos por causa disso. Os curtos têm EST e o most termina em ST. Então é uma maneira da gente tentar memorizar isso. Também superlativo, quando a gente fica com dúvida, qual é que a gente coloca o ER, qual é que a gente coloca o EST, o comparativo ou superlativo? Tenta pensar assim. Os superlativos têm ST, superlativo começa com S. Então, tentar agrupar essas ideias assim, para ficar um pouquinho mais fácil de distinguir qual é qual. Agora, então, a gente já viu os dois exemplos de mais. E agora a gente tem, então, o exemplo com menos. Então, English is the least difficult subject for me. Inglês é a matéria menos difícil para mim. This is the least interesting book I've ever read. Esse é o livro menos interessante. That was the least boring film. O filme menos entediante. This is the least enjoyable ride in the theme park. O brinquedo menos divertido, que a gente pode menos aproveitar no parque. Então agora, claro, em vez de most, que most é o mais, agora a gente vai ter least, que é o oposto. Então vai seguir a mesma estrutura. A gente vai ter o sujeito, o verbo to be, o the, a gente não pode esquecer do the. Eu estou batendo nessa tecla porque ele é um erro bem comum quando a gente está aprendendo os superlativos, é esquecer de colocar o the ou o verbo to be. Mas principalmente o the. Não pode esquecer de colocar ele. Depois aqui, a gente vai ter o least em vez do most. E como a gente tinha irregulares lá nos comparativos, a gente vai ter aqui também. Então a gente tem o best, que é o superlativo de good, a gente vai ter o worst, que é o de bad, e o far vai ter aquelas duas formas. Então a gente vai ter o furthest e o farthest, certo? Então, por esse conteúdo é isso. Antes da gente se despedir, dá uma olhada lá no Instagram. Criei um perfil no Instagram para compartilhar dicas, curiosidades e coisas assim no inglês junto aqui com a aula D também. Ok? Então, bye bye! See you next time!